Desenvolvimento de sistemas de classificação. Então, a partir da classificação de Engel, pai da ortodontia, nós falamos sobre isso na aula passada, ele definiu que a classificação da maloclusão era em 4 classes. Então, oclusão normal, classe 1, classe 2 e classe 3. Esses números das classificações de 1, 2 e 3, eles passaram na ortodontia contemporânea a caracterizar não só a relação molar, mas também as relações esqueléticas e de padrão de crescimento. Então, se a gente tem uma criança que tem um crescimento mandibular mais expressivo, a gente vai dizer que aquela criança tem um padrão de crescimento classe 3. Se a mandíbula tem um crescimento mais expressivo, a gente vai dizer que aquela criança tem um padrão de crescimento classe 3. Relações esqueléticas, quando a gente observa um paciente que tem uma mandíbula retruída e uma maxila protruída, esse paciente vai ter um padrão esquelético de classe 2. E ele vai ter um perfil convexo, que provavelmente vai mostrar também uma relação molar de classe 2. Então essas são as relações, os links que a gente deve estabelecer já com esses conceitos. Mas aí, esse sistema de classificação, ele se tornou de alguma forma insuficiente. Então, Akerman e Profit, eles definiram alguns acréscimos informais ao sistema de classificação de Engel. Nesses acréscimos, foi considerada a avaliação do apinhamento, a simetria dos arcos dentais, a protrusão dos incisivos, a relação entre protrusão e apinhamento. Então, quanto mais protruso um arco, é porque, na verdade, os incisivos camuflaram o apinhamento, eles se projetaram e aí o arco ficou maior por conta de um apinhamento camuflado. Tá claro esse conceito? Em vez de apinhar, os incisivos se projetaram para ocuparem um espaço melhor no arco. E aí a gente vai ter uma relação positiva entre protrusão e apinhamento. Eixos rotacionais do plano vertical, transversal e anteroposterior. Gente, caiu aqui, não conta pra ninguém, segredinho nosso. Eu tinha muita dificuldade com esses eixos. Quando eu li pela primeira vez sobre esses eixos, eu não conseguia entender por que ele colocava, por que ele acrescentava a esse sistema de classificação esses nomes estranhos, yaw, row e pitch. Isso fala sobre o eixo rotacional do plano vertical, transversal e anteroposterior. A gente vai ver futuramente, no futuro breve. E eles também incorporaram informações sobre as proporções maxilomandibulares. Então, o quanto a maxila estava deficiente em relação à mandíbula, ou o contrário, e o quanto essas bases poderiam estar em excesso ou deficiência em relação à base do crânio. Então, os sistemas de acréscimo de Akerman e Profit, eles complementaram positivamente a relação e facilitaram a nossa vida enquanto ortodontistas, porque hoje em dia a ortodontia contemporânea não preconiza tratamento dentário, a gente trata o paciente como um todo e os dentes têm que estar em favor da face e não o contrário. Então, eles desenvolveram um diagrama chamado diagrama de Venn. Esse diagrama, eu coloquei na apostila para vocês, o que vocês têm que se ligar quando olharem para ele. Que antigamente, no sistema de maloclusão de Engel, ele considerava a classificação dentária anteroposterior, classe 1, 2 e 3 e oclusão normal. Com as alterações que eles incorporaram ao sistema de classificação, eles consideraram a aparência dentofacial, então se tinha simetria ou não, o formato dos dentes e dos arcos, o aspecto transversal desses arcos, então olhando o plano oclusal maxilar se tinha alteração ou não, se tinha um corredor bucal estreito ou amplo, a relação anteroposterior, então olhando o paciente de perfil, sem olhar a oclusão, a gente pode dizer que esse paciente é um paciente padrão 2, padrão 3, padrão 1, e considerando o eixo vertical, esse paciente é um face longa, é um face curta? Então foram essas as alterações que eles consideraram e incorporaram aqui no diagrama de Venn. Então vamos falar sobre essas alterações nos eixos rotacionais. Pitch. Gente,
pitch nada mais é do que uma rotação excessiva dos dentes em relação aos lábios e à bochecha. Então, olhem aqui esses dois pacientes. O que eles têm de diferente? De cara, a gente olha para o sorriso de um, vê nada de incisivo. Olha para o sorriso da outra paciente e vê incisivo em excesso. Então, a gente vê essa alteração vertical, ou seja, o plano, ele rotacionou excessivamente para baixo nesse primeiro paciente, e nessa paciente, esse plano está rotacionado para cima. Então, considerem como referencial a linha intercomissuras. Tá? Ali está o lábio, então tracem uma linha imaginária aqui entre as comissuras, direita e esquerda. Nessa linha imaginária, vocês vão ver se a maxila vai rotacionar para baixo ou se vai rotacionar para cima. Então, considerem esse movimento aqui, ó. Tem uma figura que a gente vai falar mais para frente que faz esse comparativo com o avião, mas considerem esse aqui como sendo a parte superior, a maxila. Então, se essa maxila rotacionar para baixo, a gente vai ter uma alteração excessiva desse eixo pitch para baixo. E se ela rotacionar para cima, a gente vai ter uma rotação no sentido ascendente. Então, como que eu gravei que é o eixo maxilar rodando em torno dele mesmo, para cima ou para baixo? Horrível o método mnemônico, hein, gente? Horroroso! Mas para mim, funcionou. Não sei se para vocês vai funcionar. Então, pitch lembra bite, e bite é mordida. Então, se a mordida é profunda, vai ter uma alteração no pitch descendente. Se a mordida é aberta, vai ter uma alteração do pitch ascendente. Aqui a gente não tem mordida aberta, mas a gente vê que tem uma exposição excessiva de incisivos. Beleza? Então falamos sobre pitch. Agora a gente vai falar sobre roll. Roll é uma alteração do eixo rotacional transversal. Então considera ali o eixo o plano oclusal maxilar, que deveria ser o quê? Paralelo em relação ao solo, e a gente tem uma alteração desse eixo transversal. Então olhem aqui a maxila. Então a gente tem uma alteração para cima ou para baixo desse eixo rotacional maxilar no sentido transversal, para cima ou para baixo. Isso ele caracterizou como alteração do eixo roll. Aí ele colocou aqui, variação do eixo de uma rolagem de aeronave. Tudo a ver com a gente aqui que quer cadar, né? Queremos aeronáutica. Então imagine uma aeronave, eu sou a aeronave. Olha o que a pessoa não faz, né, gente? Então usem a boa vontade, eu sou a aeronave. Então aqui nos meus braços, direito e esquerdo, são as asas do avião. Essa alteração do eixo roll é quando você tem uma alteração para cima ou para baixo desse eixo de rolagem, que são as asas. Então, para cima ou para baixo, a gente tem uma alteração do eixo roll. Tranquilo? Gente, estou tentando, espero que esteja claro aí para vocês. E alteração do eixo yaw. Então, considerando o arco dentário, olhem o sorriso do paciente. Quando esse paciente ele tem um sorriso, uma linha média superior, desviada para a direita ou para a esquerda em relação ao plano sagital mediano, então traça uma linha imaginária em relação ao plano sagital mediano, e aí, quando a linha média superior estiver desviada em demasia para a direita ou para a esquerda, a gente vai ter uma alteração do arco dentário em relação ao eixo yaw. Então, o eixo Y, o eixo vertical, a alteração para a direita ou para a esquerda desse eixo é caracterizada como uma alteração no eixo yaw. Aí olha só a figura linda que tem lá no Graeber, que eu achei sensacional e super afim conosco aqui, Projeto Cadar. Então tem uma aeronave, tá aqui a aeronave. Quando a ponta do nariz se inclina para cima ou para baixo, a gente tem uma alteração no eixo pitch, que é aquele lance da sobremordida ou mordida aberta. Quando a gente olha para essa aeronave de frente e a gente vê que as asas da aeronave variam o eixo rotacional para cima ou para baixo, a gente tem uma alteração no eixo roll. E quando a gente olha
essa aeronave de cima. Então, eu sou aqui outra aeronave, estou olhando de cima. Quando essa aeronave varia para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, a gente tem uma variação do eixo IO. Ficou claro, gente? Essa variação do IO é da linha média. Da linha média, exatamente, direita para a esquerda. É a variação do eixo IO. Essa figura linda do Graeber veio para trazer paz e consolo aos corações que não entendiam essa nova classificação. Tranquilo e calmo? Prossigamos. Análise cefalométrica de Steiner e Tweed. Na penúltima edição do livro do Profit, ele falava sobre diagrama de soluções da análise de Steiner. Nesse livro atual, no livro de 2013, a quinta edição, ele não fala sobre diagrama de soluções. Então, eu mantive fiel à última edição do livro e não vou falar sobre diagrama de soluções aqui. Embora vocês virão que na apostila tem uma questão que usa um pouco do diagrama de soluções. Mas em relação à última edição do livro, não se preocupem com esse conteúdo. Então, as cefalometrias foram introduzidas em 1934 por Broadbent nos Estados Unidos e Hofra na Alemanha. Achei interessante colocar porque no exército já caiu, qual foi o precursor do cefalômetro, foi Broadbent, então nos Estados Unidos. Caiu no exército, se eu não me engano. E o objetivo dessa análise cefalométrica era avaliar as relações dentofaciais e esclarecer a base anatômica da maloclusão. No início, as cefalometrias eram usadas como método de avaliação do crescimento. Então, eram feitas as telerradiografias e os traçados cefalométricos diziam qual era o padrão de crescimento daquele paciente. Mas, atualmente, o objetivo com que se prescreve, se usa uma telerradiografia, é para avaliar a relação dentofacial, especialmente no plano anteroposterior e vertical, e esclarecer a base anatômica da maloclusão, porque às vezes a gente tem um incisivo inferior extremamente projetado e a gente acha que aquele problema tem sua fonte ali. E na verdade não, a fonte está na mandíbula, que está muito recuada, e aí como consequência, como tentativa de compensação, o incisivo inferior projetou. Então, a base do problema não está no incisivo inferior projetado, e sim na mandíbula, que cresceu menos do que deveria. E isso dá para a gente ver nesse exame. Então, o objetivo da análise cefalométrica é avaliar as relações horizontal e vertical dos 5 componentes funcionais estruturais mais importantes da face. Então, ele pegou a face e dividiu em 5 componentes funcionais estruturais mais importantes, sendo o primeiro o crânio, a base do crânio. Esse aqui de número 2, o complexo nasomaxilar. Eu coloquei essa figura para vocês? Não, né? É do Profit essa figura. O terceiro componente é a mandíbula, e ele fala que esses 3 primeiros componentes, eles são os componentes fixos. Agora, os 2 últimos, que é o 4 e o 5, correspondem ao processo alveolar superior com os dentes e o processo alveolar inferior com os dentes. Esses 2 últimos são variáveis. E por que eles são variáveis entre os pacientes? Porque dependem da presença ou não dos dentes. Lembra que o processo alveolar ele é funcional, ele só está ali na presença dentária? Então, se a gente tiver um paciente edentado, ele não vai ter esses 2 últimos componentes, só vai ter os 3 primeiros. Ok? A fonte de raio-x dista 1 metro e meio do plano sagital mediano. Isso também já caiu também caiu no exército. Então, a distância da fonte de raio-x ao plano sagital mediano deve ser de 1,5 metro e não deve ser alterada entre um paciente e outro. As radiografias cefalométricas não devem ser encaradas como exame de rotina para detectar patologias. Então, dificilmente alguém vai pedir uma radiografia cefalométrica para detectar uma alteração no processo de desenvolvimento. O que não quer dizer que uma alteração no processo de desenvolvimento não possa ser observada nesse exame. Não é o método de escolha, isso já caiu em uma prova. Não é o método de escolha, mas é um exame que pode encontrar algumas alterações, algumas patologias. Aplicação contemporânea da cefalometria. Então, lá no Graeber, ele fala, no primeiro capítulo, que
As radiografias cefalométricas, elas são muito importantes, elas funcionam como uma importante ferramenta na predição de mudanças, na predição do crescimento. No entanto, ele diz que para crianças e adolescentes, onde o crescimento é muito expressivo, essa predição ela é muito grosseira, não diz para a gente com precisão sobre a tendência desse crescimento, mas que para os pacientes, por exemplo, que não estão naquela fase ativa de crescimento, ela pode funcionar com uma visualização dos objetivos do tratamento. Eu estou falando isso porque lá ele usa como exemplo um paciente que é candidato à cirurgia ortognática. Então, a teleradiografia ela é um importante método, um importante recurso para a gente predizer como aquele paciente deveria ter crescido, como funcionaria o crescimento normal desse paciente. E visualização, e funciona como visualização dos objetivos do tratamento para predizer uma mudança pós-cirúrgica, por exemplo. Como ficaria a base anatômica da mandíbula depois de uma intervenção. Então ele fala sobre essa visualização dos objetivos do tratamento. Pontos cefalométricos. Aí, se eu não me engano, eu coloquei os 17 mais importantes, não que sejam os únicos, mas são os mencionados no PROFT. Então, acho legal que todo mundo se concentre no que cada um quer dizer, porque isso pode cair em prova também. E aqui nós temos, essa figura está na apostila, não está? Eu até peço desculpas para o pessoal aqui do presencial, porque eu fiz uma alteração na diagramação da apostila, e aí essa figura ficou aí perto da análise de Steiner. E não é sobre a análise de Steiner, essa figura diz respeito aos pontos cefalométricos. Então, aqui estão os pontos cefalométricos que estão discriminados na apostila, e eu incluí aqui a presença de 3 planos importantes. Então, o plano de Frankfurt une o póreo ao orbitário, é um plano bem importante, principalmente para a análise de Tweed. O plano oclusal e o plano mandibular. O plano mandibular que une aqui, é tangente à superfície do corpo mandibular. Então, são esses os 3 planos que nós registramos como planos importantes também de que todos tomem conhecimento. Então, para o pessoal do online, provavelmente essa imagem não estará próxima à análise de Steiner, e sim estará junto dos pontos cefalométricos para ilustrar o que cada um desses pontos, onde cada um desses pontos se localiza. Ok? Prossigamos. Análise de Steiner. A análise de Steiner, ela tem como base, como característica fundamental, a relação dos pontos ANB. E o ANB, ele vai dizer sobre a diferença, a relação maxilomandibular quando comparada à base do crânio. Então, sempre que pensar em análise de Steiner, levem o pensamento para o ANB, que é o ângulo que vai dizer sobre a relação maxilomandibular quando comparada à base do crânio. Então, olhando aqui nessa figura, é o seguinte, ele vai classificar o ângulo que se forma entre os planos NA, então aqui do násio ao ponto A, e do násio ao ponto B. Esse ângulo formado entre os 2 planos é o ANB, que vai reger a análise de Steiner. Mas a análise de Steiner também leva em consideração o SNA, que é um ângulo que indica a posição da maxila em comparação à base do crânio, e o valor normativo é de 82 graus. O SNB, que indica a posição da mandíbula em relação à base do crânio, o valor normativo 80 graus. O ANB é a diferença do SNA para o SNB, valor normativo 2 graus. Cuidado, porque em alguns livros consta como valor normativo do ANB de 0 a 4 graus. Mas para o PROFT e na bibliografia que a gente se concentra para o CADAR, o valor normativo é de 2 graus. A menos que não tenha outra opção lá na questão, aí pode usar essa variação entre 0 a 4. SN e GOGN.
caramba, o que quer dizer SN GOGN? Então, olhando aqui na figura, imaginem um plano que liga o ponto S ao ponto N e outro plano que liga o ponto gônio ao gnádio. Aí, transferindo esse plano até próximo ao plano SN, a gente vai encontrar um ângulo. Esse ângulo, na análise de Steiner, ele é o único indicador da proporção vertical da face. Então, ele vai dizer o comportamento do crescimento mandibular em relação à base do crânio. E é o único indicador da proporção vertical. Atentem para isso aí. O valor normativo dele é de 32 graus. Então, se eu encontrar na questão um SN GOGN com valor de 36 graus, o que quer dizer para nós? Esse paciente é um paciente padrão face curta ou longa? Longa, porque esse ângulo está maior do que o valor normativo. Se eu encontrar na questão um valor normativo maior que 2 graus, um valor de 4 graus, isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que o paciente vai ser um paciente classe 2, classe esquelética 2, porque ele vai ter a maxila anterior à mandíbula e por isso essa diferença de 4 graus. Se esse valor de ANB for negativo, quem vai estar à frente? A mandíbula. Ok? Então, análise de Steiner. Aqui está, bem representado o SN, o NA e o NB. E aqui o ângulo que vai dizer para a gente, está aqui como SNMP, porque na figura estava falando sobre o plano mandibular, que é o GOGN, comparado ao plano SN. Ok, gente? Então, são os planos principais aqui da análise de Steiner. E o ANB é esse ângulozinho aqui, que tem um valor normativo de 2 graus. Postulado de Holdway. Ele não fala assim com muito destaque para esse postulado de Holdway, mas eu acho que valia a pena pontuar aqui na aula, porque ele fala brevemente que as relações entre as proeminências do mento e do incisivo, elas são proporcionais. Então, quanto mais o incisivo é projetado, mais o mento vai ser representativo, maior vai ser o mento. Isso é o postulado de Holdway. Que, assim, praticamente, para essa edição do Profit, não diz muito para nós, porque a gente não fala sobre diagrama de soluções. Então, não tem um significado quantitativo, mas como conceito é importante a gente pontuar. Análise de Steiner. Continuando, ela é problemática. Por que essa análise ela não é utilizada? Alguém usa aqui análise de Steiner com frequência no consultório? Ela é uma... Eu uso no meu consultório. Mas eu uso como um indicador de alguns problemas específicos. Mas eu uso com muito critério, porque o que fala pra gente sobre a análise facial do paciente não é a base óssea, que é preconizada aqui por Steiner. O pessoal fala bastante sobre Steiner. Steiner, ele representa muitos problemas para nós de base óssea, mas o que dita a regra da análise facial é justamente a proporção de tecido mole. Então, às vezes, a gente vai ter um paciente que tem, esse paciente tem uma retrusão maxilar que não aparece pra gente, porque ele tem uma compensação de tecido mole muito grande. Então, o problema de Steiner não é considerado, da análise de Steiner, que ela não é considerada com muita veemência nos tratamentos ortodônticos, é porque esse ângulo ANB, que é a base da análise, ele é influenciado por 2 fatores. O primeiro fator é a localização dos pontos A e B. Então, vamos imaginar um paciente face longa, ou um paciente sindrômico com acromegalia, que vai ter o ponto A e o ponto B muito distantes do ponto do plano SN. Essa distância aumentada dos pontos A e B vai interferir no valor do ANB. Ela vai variar, ela vai influenciar e vai trazer esse ângulo para um valor muito diminuto. Então, isso influencia negativamente, traz um viés para essa análise. Então, gravem que quanto mais distantes os pontos estiverem do ponto N, que é o násio, menor vai ser o valor do ângulo, e isso é uma influência negativa.
e a posição anteroposterior do ponto N. Então, pensem no ponto N, no násio. Se ele estiver mais para trás ou mais anteriorizado, isso também vai trazer uma consequência negativa e um viés para essa análise de Steiner. Então, por isso, ela não é considerada como uma análise facilitadora, ela é problemática por conta dessas influências negativas. Então, os valores de Steiner, eles devem ser considerados quando a gente tem uma inclinação adequada do plano SN. Quando a gente tem uma inclinação adequada desse plano, aí sim esses valores vão estar em comum acordo e na mesma vibe do diagnóstico que a gente vai propor para o paciente, que a gente vai fazer do paciente. Como cai isso em prova? Steiner elaborou um diagrama, o qual denominou tabela de solução de compromisso. Lembrem, essa questão é de 2011 e usava a edição antiga do Profit. Essa tabela de solução de compromisso era um meio auxiliar nas correções da maloclusão. A medida, mas não é isso que ele quer saber. A pergunta dele é: a medida de referência para a elaboração do diagrama de Steiner pode ser relacionada com SN? Steiner até usa o plano SN, mas não é a base. ANB? ANB. Esse é o gabarito. O SNGOGN, olha que maldoso. Ele é um plano importante, um ângulo importante, porque ele fala sobre a relação vertical da face. É o único que fala para Steiner. Mas não é o ponto-chave da análise. O ponto-chave da análise é a relação maxilomandibular em relação à base do crânio, que é dita pelo ANB. Steiner utilizou os ângulos SNA e SNB para verificar as posições anteroposteriores de maxila e mandíbula. Essas medidas são seguras a não ser quando? Questãozinha ardilosa, né? Então vamos lá. Se o ponto B estiver muito retruído, se o ponto A estiver muito protruído, aí a gente lembra, poxa, lá no livro falava que o ponto A e o ponto B, se estivessem alterados, trariam um problema para a classificação de Steiner. Mas essa alteração ela não se dá no sentido anteroposterior, para os pontos ANB. Ela se dá no sentido vertical. Então, quanto mais distantes verticalmente estiverem do ponto N, maior vai ser a alteração para o valor de ANB. Então, não são essas as respostas. Se a base anterior do crânio for curta, lembra que eu falei que o ponto N, se estivesse mais anteriorizado ou mais posterior, sofreria uma variação? Então, se a base anterior do crânio for longa, também vai sofrer uma alteração na análise. A inclinação do plano SN for anormal em relação ao plano horizontal verdadeiro. Parece ser o gabarito, né? Só que essa questão, ela foi anulada. Ah, gente, desculpa, a formatação aqui está diferente da que eu fiz em casa por conta da incompatibilidade do PowerPoint. Essa questão foi anulada porque isso aqui também foi argumentado na época como uma possível resposta correta. Então, essa questão foi anulada. Mas poderia ser correta a C e a D. Porque assim, embora a base anterior do crânio alongada também seja um fator de alteração, o fato dela ser curta também é. Então, ficou uma questão inexequível do ponto de vista de solução. Questão mais recente, 2016. Sobre a análise cefalométrica preconizada por Steiner, é correto afirmar que a grandeza SNB significa. O que o SNB fala? É só a gente pensar nos pontos. Então, o plano SN está lá, liga o ponto S ao ponto N. E o ponto B está na mandíbula. Então, relaciona a mandíbula com a base do crânio. E aí a gente vê, o ângulo SNB expressa a relação vertical da maxila? Não, então aqui a gente já elimina a letra A e a letra C, que fala sobre maxila. Então a resposta está entre B e D. E concurso de provas objetivas é sempre assim. A gente fica na dúvida entre duas questões. E aí marca a... Isso a gente fazia antes. A gente marcava a errada, mas agora a gente vai marcar certo. Então, vamos lá. O ângulo SNB expressa a relação vertical da mandíbula com a base do crânio, média de 80 a 84 graus, que indica a posição mandibular vertical
normal. Posição vertical, SNB, valor de 80 a 84, quem é maior? Quem cresce mais? A maxila. Naquela aula 1, nós dissemos que a mandíbula cresce mais e mais tardiamente que a maxila. Isso é em quantidade de crescimento, mas em quantidade total do crescimento, normalmente, para o nosso padrão brasileiro e para o padrão mundial facial, a maxila deve estar posicionada anteriormente à mandíbula. Então, esse valor de 80 a 84 graus, ele corresponde ao SNA. Então, o gabarito pago foi letra D. Indica uma posição por dois motivos. A média dos valores e a posição mandibular antero-posterior e não vertical. Tranquilo e calmo? Análise de Tweed, gente. Vamos nessa. Último ponto da aula. Análise de Tweed. O FMA. O FMA, ele é formado pelo plano mandibular, é um ângulo formado entre o plano mandibular e o plano horizontal de Frankfurt. Lembra que eu falei naquela imagem que era importante saber esses planos? O FMIA, ele é formado entre o plano horizontal de Frankfurt e o longo eixo do incisivo central, dos incisivos inferiores, desculpa. Longo eixo do incisivo inferior, a gente vai ver aqui pra frente. Gravem isso aí, marquem, com aquela caneta linda, marca texto. Ele é o indicador do equilíbrio facial, o FMIA. E o IMPA? O IMPA vai ser formado pelo longo eixo do incisivo inferior e o plano mandibular. O Tweed, ele desenvolveu não um diagrama de soluções, uma tabela de compromisso como Steiner fez. Ele criou o triângulo de diagnóstico facial. E aí, ele também introduziu o preparo de ancoragem como passo principal no tratamento. Esse preparo de ancoragem a gente vai ver na aula que a gente for falar sobre técnicas biomecânicas ortodônticas. A gente vai falar sobre preparo de ancoragem. Isso também cai bastante em prova. E também desenvolveu o programa de orientação ortodôntica que indicava, que sinalizava a extração dos incisivos descidos, dos dentes descidos e futuramente dos dentes permanentes. Então a escola de Engel era uma escola não extracionista. Aí Tweed veio e revolucionou, porque ele observou que para uma melhor adequação dos dentes no arco, estabilidade do tratamento, as extrações eram em muitos casos indispensáveis. Então ele que preconizou essa orientação de tratamento ortodôntico. E aqui está o triângulo de diagnóstico de Tweed. Então o FMA, só recapitulando, é o ângulo formado entre o plano de Frankfurt e o plano mandibular, FMA. O FMIA é formado entre o longo eixo do incisivo e o plano de Frankfurt. O IMPA é formado entre o longo eixo do incisivo e o plano mandibular. Se ficar na dúvida, então pensem assim, ângulo de incisivo e o plano de Frankfurt. É só olhar o que significa a sigla em inglês, que ela é autodefinível. Então, o que preconizava a análise de Tweed? Que para uma estética facial satisfatória, o FMA deve ser de 25 graus, o FMIA de 68 graus e o IMPA de 87 graus. Mas Tweed desenvolveu 3 postulados. E nesses postulados ele disse o seguinte, que quando o FMA ele não é 25 graus, ele varia mais ou menos 4 graus, o FMIA vai ser de 68, mesmo nessa variação. Quando o FMA aumenta quando ele é maior ou igual a 30 graus, o FMIA vai ser de 65. Então houve uma diferença do ideal para ele diminuiu do ideal em relação ao ideal. E quando o FMA ele é menor que 20 graus, o IMPA não deve exceder a 92 graus. Então, pensem no seguinte, o FMA é o valor que vai ditar a regra. Então, quando ele aumenta, automaticamente
o FMA, para manter o equilíbrio, ele deve reduzir. Quando o FMA diminui, o ímpar, ele não deve exceder a 92 graus. Alguém sabe por quê? O ímpar, ele fala sobre a inclinação vestíbulo-lingual do incisivo inferior. Existe um limite para essa vestibularização, um limite? Não existe? Ele não pode ir inclinando infinitamente. Então, o limite é de 92 graus. Quando esse ângulo mandibular, ele é muito diminuto, o ângulo do incisivo não deve ser maior que 92 graus. Isso daqui não tem jeito, é decorar. Aí como cai? 2016, questão recente. A respeito da análise cefalométrica, eu já falei, né? Tá repetida. Eu acho que eu falei sobre essa questão mais cedo. Eu não sei se estava gravando ou não quando a gente falou sobre ela. Enfim, vamos ver de novo. A respeito da análise cefalométrica preconizada por Tweed, é correto afirmar que a grandeza ímpar. Então, ímpar fala sobre plano mandibular. Olha aqui, ímpar. Se ficar na dúvida, o A é de ângulo, o PM é de plano mandibular e I de incisivo. Então, o ímpar relaciona o plano mandibular com o longo eixo do incisivo. Então, ele indica a posição horizontal da maxila em relação à base do crânio? Não. Define a inclinação axial dos incisivos inferiores em relação ao plano mandibular? Padrão de 88 graus? Esse é o gabarito, mas vamos ver o que está de errado nas outras duas. Define a rotação horária e anti-horária da mandíbula com a base do crânio? Valor médio de 25 graus? Tá repetida, né? Não, tá depois. Tá na questão complementar, né? É isso? Ah, tá. Pronto? Tá com erro aí na apostila? É porque não tá logo seguido depois do que você falou, tá? Nas questões complementares. Tá nas questões complementares? Ah. Então me perdoem aí, se localizaram? Quem é esse ângulo aqui que ele está falando? Que o valor médio é de 25 graus? É o FMA. Então é o ângulo do plano mandibular com o plano de Frankfurt. Esse ângulo tem um valor médio de 25 graus. Quantifica a relação horizontal da maxila com a mandíbula. Mudanças são diretamente proporcionais ao ângulo do plano oclusal? Não, né, gente? Nada a ver. Então, gente, é isso. Aqui uma fotinha operacional. Isso aqui é para dar um reforço positivo, que quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. E o segredo do sucesso está em insistir. Como eu disse para vocês, muitas vezes as condições não são as mais adequadas e ideais para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, mas, como eu costumo dizer lá em casa, Deus está vendo. Então, vamos em frente. Vocês aí, obrigada por terem resistido bravamente, porque a sereia da cama, ela canta alto e ela fica chamando a gente para dormir, para não resistir, e vocês continuaram aí. Então, até breve, rumo à nossa aula 3 do Cadar. Tchau, tchau.